Bom, esse daqui é um vídeo referente à aula gravada para o concurso do PDE, do Estado do Paraná, da CED. Então, o meu tema é em relação à teoria geral da administração sobre a organização racional do trabalho. Então, eu vou lendo uns slides que eu tenho aqui na minha frente, certo? E vou explicando um pouco sobre a organização racional do trabalho. Então, Taylor verificou que os operários aprendiam a maneira de executar as tarefas do trabalho por meio da observação dos companheiros vizinhos. Notou que isso levava a diferentes métodos para fazer a mesma tarefa e uma grande variedade de instrumentos e ferramentas diferentes em cada operação. No início do século XX, quando Taylor, engenheiro mecânico, ele trabalhava numa fábrica e verificou que nessa fábrica havia muito desperdício de recursos. Então, o que ele pensou? Ele pensou em verificar como os operários estavam realizando o seu trabalho, sua tarefa, né? E a partir de então, ele foi registrando essas diferenças e notou que os produtos não saíam num padrão devido, numa qualidade de vida. Então, por meio desse estudo, ele tentou aperfeiçoar os métodos de trabalho, estudando o tempo e movimento de cada operário, e com isso ele sintetizou em registros a organização racional do trabalho. Então, ele notou que, como há sempre um método mais rápido e um instrumento mais adequado que os demais, esses métodos e instrumentos melhores podem ser encontrados e aperfeiçoados por meio de uma análise científica e um acurado estudo de tempos e movimentos, em vez de ficar a critério pessoal de cada operário. Então, nesse sentido, ele verificou que havia sempre alguém que produzia mais, que tinha maior produtividade. Esse alguém que tinha maior produtividade utilizava o método mais adequado, o movimento mais eficiente e um instrumento de trabalho mais adequado para aquele tipo de tarefa que ele estava realizando. Então, a partir desse momento, ele começa a aperfeiçoar esses métodos de trabalho, esses instrumentos, e começa, então, a estabelecer um padrão de qualidade dentro da área de produção. Então, essa tentativa de substituir métodos empíricos e rudimentares pelos métodos científicos recebeu o nome de organização racional do trabalho. Essa organização racional do trabalho é sobre o tema que nós vamos falar, que nós estamos falando agora nessa aula. Então, a primeira situação que Taylor verificou foi a análise do trabalho e do estudo dos tempos e movimento. Então, o instrumento básico para se racionalizar o trabalho dos operários era o estudo dos tempos e movimento. Claro, o tempo que levava para se produzir e o movimento que esse trabalhador realizava para o seu trabalho. Então, o trabalho é executado melhor e mais economicamente por meio da análise do trabalho, isto é, da divisão e subdivisão de todos os movimentos necessários à execução de cada operário de uma tarefa. Então, a partir desse estudo, ou dessa análise, ele começou a dividir o trabalho. Até então, o trabalho era artesanal. O trabalho sendo artesanal, o operário ele fazia todo o produto. À medida que ele divide o trabalho, o operário vai fazer aquilo que ele mais tem facilidade de executar na sua tarefa. Então, ele torna a eficiência essencial, porque cada trabalhador vai fazer aquilo que ele melhor faz na execução desse trabalho que é realizado um todo, que é um trabalho artesanal. Então, ele começa a estabelecer aí uma linha de produção. Aí começa a surgir a produção industrial em linha, que depois se transformou
produção em massa, de um produto que tem um padrão, um produto que tem peças iguais, um produto que tem que ter uma qualidade padrão, um produto que que exige movimentos iguais dos seus trabalhadores. Então começa aí a surgir aí então o trabalho de produção em massa. Ó, os movimentos inúteis eram eliminados, enquanto os movimentos úteis eram simplificados, racionalizados ou fundidos com outros movimentos para proporcionar economia de tempo e de esforço ao operário. Com isso, padronizava-se o método de trabalho e o tempo destinado à sua execução. Então, a partir desse momento, né, ele começa a eliminar os movimentos inúteis. Ele começa, como ele era engenheiro mecânico, o Frederick Winslow Taylor, ele era engenheiro mecânico, ele começa a construir equipamentos e ferramentas que vão ajudá-lo, tá, a racionalizar o trabalho. Tá? Ele começou a construir esteiras rolantes onde o produto vai até o operário. Não precisa o operário ir até o produto. O produto, no meio dessa esteira rolante, tá, ele recebe uma sequência de tarefas. O primeiro trabalhador nessa esteira rolante faz um movimento, faz a sua tarefa, né? Liga a esteira rolante, essa esteira rolante leva o produto para o segundo operário faz a sua tarefa, essa esteira rolante leva o produto para o terceiro operário. Então isso, tá, vai eliminar o tempo de deslocamento do operário e torna mais prático o trabalho, porque o produto segue uma sequência racional. Antigamente, né, se o produto está parado num lugar e os operários têm que ir até o produto, né, digamos que foi o primeiro operário, foi lá e fez o trabalho. Daí o segundo operário, aconteceu alguma coisa lá com o segundo operário, ou falta uma coordenação, uma sincronia, o segundo operário não vai. Daí vai o terceiro operário. Já fica desencontro. Daí o terceiro operário tem que ficar o segundo operário chegar lá, fazer o seu trabalho, para depois o terceiro operário fazer a sua tarefa. Né? Isso daí acontecia antes. Então imagine quantos movimentos inúteis, quanta perda de tempo, quanta perda de recursos. Muitas vezes até o produto, né? O terceiro operário ia lá, fazia o seu movimento no produto, quando o segundo operário fosse lá, fazia o seu movimento, a peça que ele ia encaixar não era adequada, porque o terceiro operário adiantou o seu movimento. Então, quando esse produto entra nessa esteira rolante e segue nessa sequência, o que está acontecendo aí? Ele vai fazer apenas, esse produto vai estar com o operário da hora da tarefa ali. Então, ele vai colocar a peça no produto e o produto vai para o operário certo, que é o terceiro operário. Então, ele está racionalizando ali, tornando racional a produção, o tempo, as horas trabalhadas, né? Então, isso elimina, tá, economia de tempo e de esforço do operário, só pelo fato do operário não se deslocar até o produto, tá, já está economizando a energia do operário, o esforço do trabalho. É um exemplo simples, tá? Mas aconteceu muita coisa aí de movimento inútil, né? Começaram a fazer layout de fábrica, começaram a fazer ali um sistema de produção correto. Isso daí facilitou muito e racionalizou muito o trabalho naquela época. Por favor. Vantagens. Eliminação do desperdício do esforço humano e dos movimentos inúteis. Racionalização da seleção e adaptação dos operários da tarefa. Então, com a eliminação do desperdício, de esforço humano e dos movimentos inúteis, o que acontece? Né? O que acontece é aquilo, né? O trabalhador na sua área de produção, né? Ele está racionalizado, ele fica só num lugar, o produto vai até ele, então ele está ali economizando o tempo e eliminando movimentos inúteis. Racionalização da seleção e adaptação dos operários à tarefa.
Nesse sentido, o que é? Operário, certo? Ele vai fazer aquilo que ele mais se adequa no seu ambiente de trabalho. Tá? Então, ali já é uma seleção natural do operário, quanto à anatomia, quanto ao equipamento que ele vai utilizar, quanto ao trabalho que ele mais gosta de fazer, quanto ao trabalho que tem mais facilidade de fazer, porque foi feita uma divisão no trabalho. O Taylor verificou lá que cada trabalhador ele se dava melhor numa área do produto. Então ele começa a fazer ali uma seleção e adaptação do operário à tarefa. E começa a criar equipamentos também que vão facilitar esse trabalho do operário. Facilidade no treinamento dos operários e melhoria da eficiência e rendimento da produção pela especialização das atividades. Então, esse trabalhador, ele está também se especializando na sua atividade. E quanto mais tempo ele faz aquele trabalho, com mais energia, com mais facilidade, porque ele pega prática no trabalho. Então, ele torna o trabalho mais eficiente. Ele fica mais eficiente, ele começa a produzir em maior quantidade até. Distribuição uniforme do trabalho para que não haja período de falta ou excesso de trabalho. Então, todas essas vantagens que foram vistas durante a organização do relacionado ao trabalho, proporcionou mais tarde que fosse elaborado um planejamento e controle da produção correto, no qual veio a empresa, você pode agora estipular um prazo para entrega desse produto através do planejamento e controle da produção.